Uma feliz e abençoada terça-feira para você, para sua família. Estamos juntos mais uma vez aqui no meu canal Rodrigo Ferreira Oficial, no nosso canal, para começarmos a Léxio Divina. Neste dia, terça-feira, tempo comum, hoje pedindo a intercessão de Santa Josefina Baquita e pedindo a força do Espírito Santo sobre todos nós. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, nossa leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as suas mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam as doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazei ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, minha gente, o evangelho de hoje nos coloca numa cena de discussão de Jesus com os fariseus e os escribas. Eles estão, bom, para quem não sabe, escribas, fariseus, zelotas, são grupos da religião judaica. Esses grupos, eles divergem em algumas coisas, em algum tipo de pensamento, às vezes até de doutrina, mas todos são judeus, mas de grupos diferentes. Veja, eles estão diante de Jesus, vendo Jesus fazer muitas coisas, curas, milagres, prodígios, ensinar o povo, a multidão está fluindo, e aí Jesus já tem seus discípulos e caminham com eles, então eles ficam ali à espreita, sempre procurando um erro do discípulo, um erro de Jesus, procurando um erro de alguém que está seguindo ele, para poder alfinetar Jesus, para poder querer discutir com Jesus e falar: você não é filho de Deus nada, olha aí os seus seguidores como andam. Então eles ficavam assim. Aí você vai falar assim: Rodrigão, meu Deus, que tipo de gente? Pois é, mas não tinha só naquela época não, tem hoje também. Tem muita gente que nos vê seguindo Jesus, que muitas vezes fica à espera de um erro nosso, de uma falha, para poder jogar na nossa cara, ou até de falar para alguém: vai lá, aquele lá que reza, aquele lá que é de Deus, aquele lá que se proclama um seguidor de Jesus, olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo. Então, ainda tem muito disso. E Jesus, então, foi questionado por eles, porque eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, sem lavar as mãos. Isso não significa que eles estão impuros, estão comendo sem lavar as mãos, isso é um costume dos homens, Os costumes, por exemplo, culturais do Brasil é diferente da Índia. Quem conhece os costumes da Índia sabe o que a turma faz lá, Então, a mesma mão que come, a mesma mão está limpando outras coisas, Então, é o costume de cada lugar, como é o costume no Japão, como é o costume americano, o costume brasileiro, latino, é diferente. Isso são costumes culturais, não é verdade? O costume de cada um comer uma coisa, comer outra, mas Jesus está muito além disso. E aí os escribas e os fariseus vêm tumultuar e vêm atormentar a vida de Jesus com essas culturas, com essas coisas humanas, preceitos humanos. E eles falam: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí Jesus fala assim para eles: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Isaías bem falou sobre vocês, hipócritas. Vocês
me louvam com os lábios, mas têm o coração longe de mim. Então vocês estão apegados a leis humanas, ensinando as pessoas leis humanas, falando que são de Deus, ensinando aos homens apenas leis humanas, ensinando como se fossem etiquetas, essas coisas assim, jeitos e coisas que são da natureza, mas não são de Deus. Isso são palavras de Deus, isso não é a lei de Deus. Comer lavando a mão, não lavando a mão, isso é uma coisa humana. Ok, tem seu valor, mas isso não significa que essa pessoa é mal, que ela está impura, né, diante de Deus. Então aí Jesus fala para eles assim, por exemplo, olha como vocês são hipócritas. Vocês estão ensinando leis humanas, vocês estão ensinando tradições de homens, tradições humanas, e estão esquecendo a lei de Deus. Aí eles falam assim, como estamos esquecendo a lei de Deus? Aí Jesus é poderoso demais, né? É sábio, né? Tem discernimento para saber o que fazer, sabedoria para saber como fazer, e tem força e coragem para fazer. Devemos pedir essas 3 graças hoje. Dai-me discernimento para saber o que fazer, sabedoria para saber o que fazer, saber como fazer, e também fortaleza e coragem para fazer. Jesus tem discernimento, sabedoria e coragem. E ele fala, vocês, por exemplo, estão ignorando a lei de Moisés, que fala para honrar pai e mãe. E não é honrar pai e mãe só no sentido de querer bem a eles, tem que ajudar eles, sustentar o pai e a mãe. E aí vocês ensinam outras coisas, porque a lei de Moisés fala que vocês têm que honrar o pai e a mãe de vocês, e não pode amaldiçoá-los. Então vocês fazem o quê? Vocês, ao invés de ajudar o pai e a mãe de vocês financeiramente, sabe o que eles faziam? Qualquer coisa que da minha parte te pudesse ser útil é corbã. Sabe o que é corbã? Dinheiro da oferta. Então para eles não darem dinheiro aos pais, para eles não ajudarem os pais, eles falam que tudo que é útil para os pais, eles ofertam a Deus, tirando a dignidade dos pais. E ensinando, e Jesus ainda fala assim, e vocês fazem ainda muitas outras coisas semelhantes a essa, e ensinando o povo leis humanas, tradições humanas e corrompendo-se nas leis de Deus, enganando o povo. Muito forte isso, você não acha? A pessoa fala uma coisa e vive outra. Por isso Jesus falava, vocês são aqueles que dizem faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tudo errado. Então nesta hora nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, me livre dessa hipocrisia. Gente, não tem nada pior para um discípulo de Cristo do que a hipocrisia. Nós não podemos caminhar na hipocrisia, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos tirar o cisco do olho do irmão e ter uma trave no nosso, nós não podemos ser cegos querendo guiar outros cegos, nós não podemos querer ensinar para as pessoas certas coisas, sendo que a lei está longe do nosso coração. Então peçamos a Deus nesse momento que nos livre da hipocrisia, da mentira. Olha só, eles querendo ensinar leis humanas, eles lutando, eles brigando com Jesus, que os discípulos estão lavando as mãos, estão comendo sem lavar as mãos, e eles estão enganando seus pais, desonrando seus pais, sendo que não é mandamento da lei de Deus lavar a mão para comer. São coisas, tradições humanas. Agora é da lei de Deus honrar pai e mãe. Quantas vezes nós estamos apegados às coisas humanas e esquecemos da lei de Deus, hein? Entendeu? Então é muito difícil isso, viu, gente? Precisa a gente mudar. Esses dias alguém me disse assim, eu não fui na missa domingo, poderia ir, mas não fui, estava com preguiça, me dei o direito de errar. Aí lá na firma dele, ele não deixa ninguém fazer diferente do que ele ensinou. Não pode entrar por aí não, a porta de entrada é por aqui. Engraçado, né? A pessoa é tão fiel à lei humana, à lei da empresa, mas não é fiel à lei de Deus. Está errado isso, precisamos rever isso. Precisamos ser mais fiéis à lei de Deus, porque esta lei é que nos liberta, esta palavra é a verdade que nos salva. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, eu quero agora orar por esses maravilhosos irmãos que rezam comigo, Alexio Divina aqui no canal. Quero pedir nesse momento a todos que estão me ouvindo, me assistindo, recebendo esta bênção, que o Senhor toque o nosso coração e dá-nos a graça de cumprir suas palavras. Não há nenhum problema, podemos cumprir os preceitos humanos, as regras do dia a dia, da nossa casa, as regras de comer, de beber, podemos cumprir as regras sanitárias, podemos cumprir tudo isso, mas dai-nos a graça, sobretudo, de cumprir a palavra de Deus, de cumprir o amor, de cumprir a lei do amor. Não tem nenhum problema, nós podemos usar as máscaras, é bom que usemos, e usar o álcool gel para se proteger, para a gente manter distanciamento, mas por favor, Senhor, além de cumprir essas regras sanitárias, que possamos cumprir as regras de Deus, o amor de Deus, amar, perdoar, porque senão a gente fica só falando, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que manter distanciamento, mas a gente não ama as pessoas, a gente não ajuda, a gente não perdoa. O que adianta sermos tão fiéis aos costumes humanos se não somos fiéis aos ensinamentos de Deus? Então dai-nos esta graça. E livra-nos da hipocrisia, livra-nos da mentira,
Livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal e de toda armadilha do inimigo. Dai-nos a graça de caminhar na verdade, como Maria e com Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos livre da hipocrisia e nos livre dos hipócritas. Eu vou repetir isso, você pode rezar comigo isso hoje. Deus nos livre, Deus me livre e livre minha família da hipocrisia e nos livre dos hipócritas. Nossa ação do dia hoje é muito simples. Primeiro eu quero que você contemple, viu, tudo isso. Contemple a Deus, contemple a ação de Deus na sua vida, porque a contemplação é Deus agindo na nossa vida. E aí sim a nossa resposta é a nossa ação. Olha lá, vigiarei meus pensamentos e minhas palavras, para que estejam de acordo com a vontade de Deus. Que os meus pensamentos, minhas palavras estejam alinhados com a minha ação, para a gente não cair na hipocrisia. Você vai repetir isso várias vezes durante o dia, tá bom? Deus me livre da hipocrisia e me livre dos hipócritas. Pelo amor de Deus, não quero essa raça de víbora na nossa vida não, né? Deus nos livre da hipocrisia e nos livre dos hipócritas. E você vai fazer isso hoje, alinhar. Qual vai ser a sua ação do dia hoje? Alinhar seu pensamento, suas palavras, a sua ação. Porque se a gente falar uma coisa e fazer outra, aí está errado, né? Então que Deus nos conceda a graça de que realmente nosso coração esteja aberto para Deus e façamos a sua vontade. Tá bom, meus amados? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de visitar nossa loja virtual, Rodrigo Ferreira Oficial. E não se esqueçam também, se você quiser ir para a Terra Santa comigo esse ano, hein? Olha, tem poucos lugares, já preenchemos bastante lugares. Se você quiser ir com a gente, de 7 de setembro a 19 de setembro para a Terra Santa, para um retiro, para uma peregrinação, para um momento forte de oração, para um momento forte de conhecimento e, sobretudo, para a tua vida espiritual também, tá bom? Vamos junto? De 7 a 19 de setembro. Terra Santa e França, vamos passar por Paris também, tá bom? Vem comigo, viajar e peregrinar vai ser uma benção. Maiores informações você pode, né, entrar em contato com esse telefone aqui, o seu WhatsApp, e o pessoal vai enviar para você todas as informações certinhas, tá? Beijo no coração, que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto